Boa noite, eu me chamo Jonas e moro em Croatá, um pequeno município do Ceará, e eu trabalho em uma fazenda como caseiro, só que eu não moro na fazenda, e por isso eu sempre venho para casa todo final de dia, e nunca tive problemas com o caminho que eu sempre pego, até eu vir tarde da noite para casa e me bater de frente com aquele bicho. Tudo aconteceu em 2007. Na época, eu tinha acabado de entrar nesse meu emprego e trabalhava das 5 da manhã até as 5 da tarde. E minha rotina lá na fazenda era pesada, mas logo me acostumei. E eu sempre ia e vinha de moto do meu trabalho, e o percurso era o mesmo. E era calmo, apesar de não ter nenhum movimento e ser bem sombrio na parte da noite. Mas tudo mudou quando aquele ser fez tocaia para mim. Tudo aconteceu em um dia que eu fiquei até tarde no trabalho. Lembro que tinham matado um boi na fazenda e estávamos fazendo churrasco e bebendo pinga. E já era tarde quando eu estava vindo para casa. E peguei a estrada de carroçável e fui seguindo, sozinho. E o farol da moto estava baixo e eu só via a poucos metros de distância. E em determinado momento vi algo de pé do lado da estrada. E como passei rápido, achei que fosse uma pessoa. Eu então parei para ver se dava carona para aquele sujeito, só que aquilo não era humano. E quando parei, comecei a ouvir o som que aquilo fazia, e era um som rouco e alto. Foi então que aquilo ficou de quatro e começou a correr. E como eu estava com a moto ligada, eu acelerei, e aquilo veio correndo atrás de mim, muito rápido. Eu devia ter saído a uns 60 por hora, e aquilo ainda correu até perto de mim. Mas quando peguei velocidade, deixei aquilo para trás. E depois, tomei uma distância boa daquele bicho. E ele parou de correr. E quando cheguei em casa, contei do ocorrido para meu pai. E quando ele me disse o que era aquilo, o medo tomou conta de mim. Ele disse que aquilo era um lobisomem. Eu achava que aquele ser não existisse, mas era real, e estava ali, e quase me pegou. Só que eu não sabia que aquela era somente a primeira vez que eu ia ver aquele bicho. E meu segundo encontro foi pior e mais assustador. Depois desse meu primeiro encontro com esse lobisomem, eu comecei a andar armado. E aquilo começou a aparecer para algumas pessoas daqui. E depois, as pessoas que trabalhavam na fazenda começaram a ver aquele ser pela redondeza. E aquilo estava virando um pesadelo. Lembro que nem saía de casa por causa dos rumores, mas em uma noite tudo aquilo parou, e foi por causa de mim que aquele lobisomem foi embora. Era uma tarde de segunda-feira e eu estava trabalhando na fazenda quando um dos homens me chamou para eu ir ajudar a tirar uma vaca que tinha atolado na lama. E para quem não sabe, quando uma vaca atola, fica muito difícil tirar ela, principalmente aquela que estava com o corpo quase todo submerso. E eu então terminei o que estava fazendo e fui ajudar. E quando fomos chegando onde a vaca estava atolada, já era finalzinho de tarde. E também não deixamos de perceber um homem que estava ao longe, só nos observando. E ele já estava ali, antes da gente chegar. E ele parecia que estava esperando a gente chegar. E ficou ali, olhando a gente tirar a vaca. E a gente só o ignorou. E começamos a tirar a vaca. E conseguimos tirar ela por volta de umas 7 da noite. E nós fomos andando por aquela estrada sem ninguém. E íamos todos conversando. Foi então que começamos a ouvir passos pesados, vindo de longe, muito rápido. Era algo que vinha correndo. E eu e os homens já nos preparamos para qualquer coisa. E como eu estava armado, eu fiquei menos despreocupado. Mas eu sabia o que estava vindo em nossa direção. E era o lobisomem. E preparei logo meu revólver e esperei. Foi quando aquilo de uma vez chegou correndo e se levantou. E quando ele ia atacar um dos homens, eu atirei. E aquela coisa então parou e ficou me encarando. E vi pouco aquela coisa, pois estava escuro, mas ele era alto e todo preto. E não fedia como muitos dizem. E quando aquilo já ia partir para me atacar, eu dei mais 2 tiros naquela coisa.
E foi nessa hora que aquilo sentiu e deu um uivo muito alto e saiu correndo em direção ao matagal. Eu e os homens, assustados, começamos a apressar o passo para chegar logo à fazenda. E com muito esforço, chegamos e contamos do ocorrido e passamos a noite ali mesmo. E ninguém teve coragem de ir para casa. E ficamos olhando de um lado para o outro para ver se aquilo voltava. Mas aquele lobisomem não voltou depois daquele dia. E foi tudo se acalmando. E nos dias seguintes, algumas pessoas falaram que tinha um homem todo ferido andando pela estrada e que não aceitava a ajuda de ninguém. E foi aí que tive a certeza que aquele homem é que era o lobisomem, que depois de ter virado gente, ficou com as feridas das balas. E depois desse dia, ninguém mais viu o homem, nem o lobisomem. E naquele dia eu tenho certeza que foi ele quem fez a vaca atolar e armou essa tocaia para poder pegar um de nós. Ele só não contava que eu estava armado e que eu iria reagir.